SC, a TV de São Caetano para todo o planeta. Iniciamos ao vivo mais um programa Dias Melhores. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a Operação Lava Jato. Acho que todo mundo já sabe do que se trata a Operação Lava Jato e a gente vai trazer um especialista em direito criminal, justamente para debater de uma forma não mais técnica, mas entender por que as pessoas são presas, às vezes não são, o que está acontecendo, né, nessa situação como um todo, porque é um interesse nosso, não um interesse só político, mas é o interesse da sociedade como um todo, porque todos nós queremos um país muito melhor. E quem sabe se esse tipo de coisa não acontecer, nós teremos uma vida um pouco ou muito melhor, não é, doutor? E o convidado é o doutor Yuri Félix, ele que é especialista, como eu falei, especialista em direito criminal. Boa noite, doutor, tudo bem? Boa noite, Daniel, boa noite aos amigos que nos assistem. E, como você falou, a Operação Lava Jato é uma operação que diariamente tem sido falada aí nos jornais, nos meios de comunicação, tanto televisivo quanto escrito. Tem dominado a pauta política, não somente jurídica, mas a pauta política do nosso país. E fala desta operação, que talvez seja uma das maiores ou a maior operação da história, né? Da história aí da política e da Polícia Federal. É algo difícil, são questões intrincadas, mas que estamos aqui para tentar contribuir, tentar esclarecer da forma que os colegas possam entender. É interessante. Doutor, como começou essa Operação Lava Jato? Foi uma iniciativa, claro, o juiz não pode tomar a iniciativa, mas de onde surgiu? Foi dentro de algum processo? Por que ele está tão à frente? Porque sabemos que quem deve estar à frente de uma situação dessa seria o Ministério Público, a Polícia Federal, e o juiz ele fica ali fazendo a mediação, a intermediação em alguns pontos. Como começou tudo isso e o que contribuiu para chegar no nível que estamos hoje? Sim. A Operação Lava Jato, né, que inclusive o nome vem disso, começou por conta de um posto de gasolina. Certo. Por conta dos postos de gasolina, porque como sabemos, a Petrobras ela tem o monopólio tanto da extração tem o monopólio, mas da distribuição, tem grande parte da distribuição do petróleo, do petróleo em nosso país. Os colegas, todos que nos assistem aqui por todo o Brasil, andam pelo país e veem postos BR, que são os postos da Petrobras. Por conta da relação de algumas pessoas com postos de gasolina, e postos de gasolina, para aqueles que estudam crimes financeiros, né, como lavagem de dinheiro, sabem que o posto de gasolina é um calcanhar de Aquiles aí, que é algo recorrente na história do direito penal, a utilização de postos de gasolina para a perpetração de crimes, né? E, claro, a maioria exerce atividade regular, lícita, mas muitos utilizam desse meio para lavar de dinheiro. E por conta disso começou a operação denominada Lava Jato, que, por sua vez, em um primeiro momento, pegou aí, em escutas telefônicas, em quebras de sigilo bancário, o chamado doleiro Alberto Youssef. Doleiro este que, antes de ser doleiro, era vendedor de pastel, chegou a ser contrabandista de produtos do Paraguai, Olha só. Que ele é originário do Paraná, né, de Londrina, e nesse primeiro momento eles estavam investigando, a Polícia Federal, né, estava investigando crimes de lavagem de dinheiro e organização criminosa, e chegaram ao doleiro Alberto Youssef. Certo. Logo após isso, eles detectaram, a Polícia Federal, quando digo eles, a Polícia Federal, em suas investigações, uma ligação do doleiro Alberto Youssef com o ex-deputado federal, vice-presidente da Câmara, né, o André Vargas, deputado federal do Paraná, que, curiosamente, havia pego uma carona, ou havia pego emprestado um jatinho do Alberto Youssef, que antes era vendedor de pastel e passou a ser doleiro. O deputado federal André Vargas pegou esse jatinho emprestado para passar férias com a família. Certo. E a Polícia Federal detectou essa relação entre eles. Num primeiro momento, o deputado federal negou, né, mas as investigações prosseguiram. 3 dias depois, isso em março do ano passado, 3 dias depois, a prisão do doleiro Alberto Youssef
foi descoberta a ligação dele não somente com o André Vargas, mas sim com o diretor de abastecimento da Petrobras, né, o Paulo Roberto Costa. E 3 dias depois da prisão de Alberto Youssef, Paulo Roberto Costa foi preso. E essa relação se deu muito por conta do doleiro ter presenteado o ex-diretor de abastecimento da Petrobras com um carro de luxo, que é uma operação um tanto suspeita, né? E tivemos todo o desenrolar aí, que chegamos hoje aí com mais de 50 políticos investigados, envolvidos na operação, políticos segundo Paulo Roberto Costa, predominantemente de 6 partidos, e inclusive em um vídeo divulgado há pouco, que houve autorização do ministro Teori Zavascki, que é o ministro, que é o relator do processo no Supremo. Certo. Ele liberou a divulgação de vídeos dos depoimentos de algumas pessoas, e Paulo Roberto Costa diz textualmente em um desses vídeos que a maior balela que existe em nosso país são as doações regulares de campanha. Nossa. E falando em balela, doutor, a gente vai entrar nesse assunto em específico, mas a justiça, ela muitas vezes acaba sendo... as pessoas não têm uma certa confiança justamente pela morosidade. A Operação Lava Jato, pelo que se depende dos jornais, dos informativos, o nosso programa é assistido, além de advogados, assistem pessoas leigas também, por isso que a gente trata numa linguagem mais simples. Então, além disso, a gente sabe que um processo criminal ele pode demorar 1 ano, 2 anos, 5 anos, mas em regra ele é muito demorado. E a Operação Lava Jato, a gente está vendo resultados muito rápidos. A que se deve isso? A atuação do Ministério Público, a eventuais interesses políticos, a atuação efetiva do magistrado, do Sérgio Moro. A que se deve isso, doutor? Ao meu ver, Daniel, muito disso, e aí nós temos que olhar os dois lados da moeda, muito disso se deve, primeiramente, ao acordo de delação que após a reforma, e como você disse, Daniel, nós tentamos falar de uma maneira mais simples possível, Sim. porque nós advogados às vezes falamos um dialeto que nem a gente entende. Que, até para a gente se entender entre aí é difícil, você tem que pedir a legenda. É verdade. Mas após uma reforma legislativa, a criação de uma lei, a Lei 12.850, delação premiada, na lei passou a ser chamada de colaboração premiada, certo. Mas todos nós conhecemos como delação. Sim. Mas muito dessa rapidez que você apontou, muito bem apontou, se deve ao acordo de delação que foi feito por Alberto Youssef logo após a sua prisão, 2 meses após a sua prisão, e como o Paulo Roberto Costa tinha sido preso 3 dias depois a prisão de Alberto Youssef, ele, por ordem do ministro Teori Zavascki, foi solto em maio. Foi preso em março, foi solto em maio. 20 e poucos dias depois foi decretada uma nova prisão dele, ele foi preso em junho. Tá. E em agosto ele fez um acordo de delação premiada. Tá. E após o acordo de Alberto Youssef e de Paulo Roberto Costa de delação, o que ocorreu? Vários diretores, vários executivos de empresas fizeram acordo de delação. E hoje nós temos 15 acordos de delação premiada. Ou seja, respondendo a sua pergunta, essa celeridade se deve, pois os acusados, os réus, os investigados, eles entregaram a prova. E isso otimizou a investigação da Polícia Federal. Então, mas aí vem uma pergunta. Não existe a necessidade do devido processo legal? Não é preso só no final da tramitação de um processo? Porque assim, a delação premiada, ou a colaboração premiada, é um elemento de prova, a fala do acusado ou da pessoa que, de certa forma, está confessando um crime e atribuindo também as condutas de outras pessoas que também cometeram crimes. Sim. Só que para ser efetiva a colaboração premiada, e me corrija se eu estiver errado, é necessário que a colaboração seja efetiva e que você indique as pessoas que cometeram, que ajudaram a cometer os crimes e que você consiga, de certa forma, recuperar o patrimônio desviado. Então, são alguns requisitos. É um elemento de prova, e já com esse elemento de prova, já houve prisão de várias pessoas, o que a gente não vê com uma certa frequência. Sim. Isso se deve à atuação forte do juiz, e os tribunais estão mantendo essa posição,
Ou eu já vi gente falando que não é o meu ponto de vista, mas dizendo, olha, isso é uma atuação totalmente arbitrária e não sei o que lá. Mas eu vejo que é um objetivo comum de fazer, de trazer a verdade e que os verdadeiros culpados respondam e retomar também o valor ou o patrimônio público desviado. Então, por que está sendo tão rápido as prisões, sendo que ainda existe a tramitação do processo? É nesse sentido que eu queria saber. Sim, o que ocorreu é lógico. Nós temos aqui, nós, operadores do direito, temos crítica para todo lado. E podemos ter uma crítica à atuação do juiz Sérgio Moro. Ao meu ver, o juiz Sérgio Moro, em um determinado momento, se manifestou a respeito do processo. Eu entendo isso como, de certa forma, indevido. Certo. O juiz Sérgio Moro, ele esteve num evento patrocinado pela Rede Globo para receber um prêmio de Homem do Ano. Eu acredito, ao meu ver, isso não é uma postura adequada para um juiz que está julgando o caso. Se o caso já tivesse se esgotado, seria outra conversa. Mas nós estamos no meio do caso. Mas isso é uma crítica pontual. Sim. O juiz Sérgio Moro está fazendo uso de um instituto da colaboração premiada, delação premiada, prevista na lei. Sim. Então, com relação à colaboração, à delação premiada, ele não está fazendo nada fora da lei. Entendi. Nós podemos ter crítica, coisa que eu tenho, inclusive escrito isso nas obras que a gente publica, ao Instituto da Colaboração Premiada, mas é outra história. As prisões, elas se deram de uma forma, digamos assim, rápida. Primeiro ponto, ocorreram as delações, as colaborações premiadas. Certo. Nesses acordos de delação premiada, o que ocorreram, no caso de Alberto Youssef, por exemplo, e do próprio Paulo Roberto Costa, eles comprometeram a devolver um montante muito interessante do patrimônio. Certo. Tanto é que o Ministério Público Federal, no conjunto da ação, diz que requer a devolução de R$1,5 bilhão de reais. R$1,5 bilhão. E isso aconteceu por conta dessas delações e porque nessas delações eles apontaram provas. Certo. Apontaram sigilo, questões de sigilo bancário, apontaram notas fiscais, enfim, outras pessoas, e isso fez com que prisões cautelares fossem determinadas por conta disso. Mas com elementos, claro. Sim, não, sem dúvida, existem ali elementos para prisões cautelares, que é diferente. É uma prisão preventiva, uma prisão processo. Não é uma prisão porque a pessoa foi condenada, né? O processo ainda... Vai aguardar a tramitação Isso. ainda. Mas seria até interessante, e também me corrija se eu estiver errado, mas seria até para preservar a qualidade das provas. Porque se essas pessoas forem para a rua, pode ser que haja uma interferência, uma negociação aqui, uma negociação ali, e de fato prejudicaria. Sim, eles levariam uma prova para o judiciário casada. Digamos assim. E inclusive, esse foi um argumento utilizado. Utilizado? Foi? Sim, um argumento utilizado para a prisão de prisões que se seguiram, Nestor Cerveró, Renato Duque, foi esse argumento, que eles poderiam prejudicar a prova que viria a ser colhida. Entendi. Tá bom, doutora, a produção aqui está me apontando que a gente vai a um rápido intervalo, porque já estamos na metade do programa. Bom, o programa Dias Melhores volta já. Aí, gente, dá uma olhadinha aqui na mercadoria. Celebridade, não é não? E dá pra acreditar que eu nunca saí no destaque? Eu fui Miss Laje 2007, 2008. Eu tenho luz. A natureza foi super generosa comigo e eu tô a fim de dividir. Aqui eu na capa do destaque. Mereço ou não mereço um destaque? No destaque? Não. O que interessa é destaque. Café San Martín, o lugar ideal para tomar aquele cafezinho e ainda saborear lanches salgados, doces e bolos deliciosos. São diversos sabores. Destaque também para o almoço, com pratos rápidos e saladas, opções variadas e preço acessível. Ambiente aconchegante e bom atendimento. Café San Martín, sua nova opção em São Caetano, Rua Amazonas 363, Loja 2, Centro. TV SC, a TV de São Caetano para todo o planeta.
Voltamos ao vivo com o programa Dias Melhores. Hoje a gente está falando um pouquinho de um tema politicamente e socialmente muito relevante, que é a Operação Lava Jato. E o entrevistado é o Dr. Yuri Félix, que é um criminalista e veio esclarecer algumas questões que a mídia muitas vezes não coloca por falta de tempo, né? Nem por falta de conhecimento. E, doutor, a gente tem algumas questões aqui que são interessantes. O nosso programa é ao vivo, então eles mandam, hoje está impresso aqui para mim. Eu vou te passar algumas perguntas e aí vamos ver o que a gente acha dessa situação. Uma pergunta da Neuza Maria, do bairro Vila Gerte. Ela quer saber o seguinte: os doleiros citados em escândalos como a Operação Lava Jato, que é o assunto que a gente está abordando, o Mensalão e o caso PC Farias, aparecem na lista dos 8.667 brasileiros relacionados com a investigação do HSBC, contas da Suíça. Eles terão que devolver o dinheiro? Só esse caso já daria uma ótima entrevista, né? Esse, que é um caso que foi, uma lista, né, que foi denunciada por um ex-executivo do HSBC, isso na Europa, né? Certo. E no caso do Alberto Youssef, sim, ele consta dessa lista. Existem outros doleiros brasileiros, existem políticos brasileiros conhecidos, inclusive aqui de São Paulo, que constam dessa lista. E é uma lista extensa com vários nomes e com muita gente conhecida. Né? A respeito de devolução de dinheiro, no caso do Alberto Youssef, que fez o acordo de delação, no acordo ele se comprometeu a devolver. Uma questão interessante também, Daniel, que muitas vezes as pessoas observam: mas ele foi preso, agora ele vai cumprir pena em casa, maravilha, tá tudo ótimo. No caso do ex-executivo da Petrobras, Paulo Roberto Costa, que hoje cumpre prisão domiciliar, no acordo de delação, isto era previsto. Ou seja, o Ministério Público Federal fez essa proposta, ele aceitou e o juiz Sérgio Moro homologou. Certo. Isso é algo que tem que ser deixado claro aqui. Tem que ser bem claro. As pessoas que hoje estão em prisão domiciliar, a imensa maioria delas ocorreram por conta de acordos feitos com o Ministério Público Federal e homologados pelo juiz. Porque o objetivo não é apenas a punição, não é isso? Também é recuperar o valor que foi roubado. Então, se tem 15 pessoas que fizeram a delação premiada e de uma certa forma colaboraram, elas colaboraram para encontrar, devolveram 1 bilhão, mas elas estão colaborando para devolver 5, 10, 20. Então, as pessoas têm que entender que, às vezes, a justiça, infelizmente ou felizmente, tem que abrir algumas exceções ou abrir mão de algum tipo de punição justamente para ter esse benefício, que é a delação premiada ou a colaboração premiada. Sim, senão não haveria porque nem existia esse tipo de acordo. E aí nós não teríamos aquela rapidez, sim, que nós podemos chamar de eficiência, depende do ponto de vista que nós enxergamos isso, que você citou no começo da nossa conversa. Sim, exatamente. Doutor, tem uma pergunta aqui, é do Antônio Alves, do bairro Olímpico. Ele quer saber o seguinte: doutor, como funciona a quebra de sigilo de alguns políticos? Sim, aí depende do político, que aí nós estamos falando do foro por prerrogativa de função. Traduzindo isso para o pessoal entender, porque a gente fala um dialeto, né, Daniel? Algumas pessoas, deputados federais, prefeitos, governadores, eles têm um foro, que é um local específico para serem investigados e processados. No caso, por exemplo, de deputados federais, presidente da República e senadores, esse foro é o Supremo. Então, somente o Supremo Tribunal Federal que pode quebrar um sigilo bancário, fiscal ou telefônico dessas pessoas. No caso, por exemplo, de governadores, o foro específico, o foro competente é o STJ. Tanto é que nós temos 2 governadores investigados na Operação Lava Jato. O governador do Acre e o governador do Rio de Janeiro. Ambos investigados no Superior Tribunal de Justiça. Entendi. Tem mais uma pergunta aqui, é do Fabiano Mendes, de São Bernardo. Ele quer saber o seguinte: boa noite, doutor. Excelente o tema. E ele quer saber se essas manifestações podem ter algum saldo positivo e, de uma certa forma, acordar os governantes para uma eventual reforma política. Qual que é o seu posicionamento? Daniel, isso é uma coisa que nós já conversamos inúmeras vezes, os colegas sabem disso. Uma reforma política, ela urge no nosso país. Sim. Nós vivemos um sistema representativo que não representa mais a vontade popular. Ao meu ver, um sistema representativo que está no mundo
não diria medieval, porque lá não existia isso, mas nós vivemos o século XXI e ele está no século XIX. É verdade. Então nós vivemos um sistema representativo que está pelo menos de 100 a 150 anos atrasado, ou seja, não representa mais aquele jovem, mas aquela pessoa que tem acesso às redes sociais hoje não representa. Então uma reforma política é essencial e as manifestações elas têm que continuar a aumentar porque a participação popular é essencial, Daniel. É, de fato. E essas manifestações, doutor, o senhor vê como uma pressão popular que até refletiu na própria Operação Lava Jato, porque as pessoas não admitem mais impunidade. E essas movimentações na rua comprovam isso. Será que o juiz, talvez imbuído desse espírito de cobrança da sociedade, de fazer diferente, será que isso também não influencia até na atuação dele mais célere? Então ele tem 1000 processos para tocar. Deixa eu tocar esse da Lava Jato com mais afinco, porque as pessoas estão cobrando, porque a sociedade cobra isso. Isso é possível ou é uma viagem da minha cabeça? Não, imagina, Daniel. Você pontuou bem. O juiz, que aí a gente tem que dar um passo atrás, mesmo usando de certo, quase que um pleonasmo aqui, Sim. Mas nós temos que recuar um pouco. Nós do direito, Daniel, você sabe muito bem disso, e você que tem uma consciência política diferenciada sabe bem disso, nós do direito, muitas vezes a gente vive num castelo. Num mundo em que o mundo só existe, o que não está nos autos não está no mundo. Não, isso não existe. Tem muita coisa além dos autos do processo. Sim. E a pressão popular, pois o juiz é um ser no mundo e não um ser em Marte encastelado, Sim. A pressão popular, sim, influencia o julgador, influencia as cortes em acelerarem, em darem uma prestação jurisdicional, né, o seu serviço de julgador, de uma forma cada vez mais adequada, cada vez mais célere e cada vez mais preservando a justiça. Com certeza influencia. De fato, então é positivo. Eu também Sim, muito enxergo positivo. Algumas situações nas próprias manifestações eu não concordo, mas em outros pontos sim. Nesse ponto eu acho que é muito valoroso, muito valioso para a sociedade e para os políticos também. O Congresso Nacional ele vai funcionar diferente. Claro. Olha, existe uma cobrança, eu não estou dizendo, claro, eles vão utilizar formas para jogar uma cortina de fumaça, mudar de rumo e tudo mais. Mas, por outro lado, eles também vão repensar, opa, será que se eu continuar atuando dessa forma desidiosa, o povo vai votar em mim da próxima vez? Sem dúvida. E assim por diante. Então, independente de pensamento político, essas manifestações, no meu ponto de vista, foram sensacionais. Sem É uma demonstração de que a sociedade acordou. Sem dúvida. E futuramente vai influenciar também no voto, né? Claro, acho que as manifestações, sejam elas pró ou contra governo, são manifestações populares legítimas. Sim. E que, ao meu ver, elas precisam continuar e torço para que aumentem, pois verdade. com isso aumentará a consciência política de cada um. Com certeza. Doutor, tem uma pergunta aqui do Mário de Santo André. Ele quer saber o seguinte: esses políticos envolvidos em esquema de corrupção que pedem para a justiça para trabalhar fora da prisão, isso contribui com a redução da pena? Sim, isso contribui com a redução da pena. Isso é um direito que aquele que já foi condenado, né, que ele tem esse direito é previsto desde a década de 80, numa legislação específica, a legislação de execução penal, que cada 3 dias trabalhados diminui 1 dia da pena. Então isso contribui para a redução da pena. Está contribuindo também. Sim. Doutor, vou fazer uma pergunta, uma consulta aqui, mais técnica. A questão da delação premiada. Eu já atuei em alguns casos em que o promotor entendeu que a delação premiada ela só vai ser formalizada lá na frente, quando já tiverem os requisitos preenchidos. E eu já vivenciei situações também em que o promotor entendeu, não, a gente pode fazer um termo de delação premiada, de colaboração premiada. O juiz, de uma certa forma, homologa, mas fica em aberto a quantidade de redução da pena em razão daquela colaboração. O que o senhor entende dessa situação? É possível esse acordo prévio? Até porque ele também fica em sigilo. Sim. Se a gente for... isso é benéfico? Qual que é a forma tecnicamente mais correta? E se o sigilo dessa delação não fere o direito dos demais
réus em eventual processo? Esse é o problema, Daniel. Agora você apontou uma questão interessantíssima. Nós no Brasil, e você sabe muito bem disso, nós no Brasil nós temos uma mania de importarmos as coisas pela metade. Nós importamos a 9.099 Lei de Juizado Especial, certo? Só que nós importamos pela metade. Nós importamos o agente infiltrado, que no Brasil não tem notícia do funcionamento disso, só que nós importamos pela metade. E a delação premiada, uma criação que começou na década de 70 na Itália por conta da atuação da máfia, né, que é algo secular na Itália, nós importamos pela metade. Eu entendo que sim, é possível um acordo de colaboração premiada no início, nas investigações, é possível. Eu entendo que um acordo precisa dar garantias àquele denominado colaborador ou delator, ou seja, eu acho como muito complicada essa questão. Nós vamos fazer o acordo aqui, depois a gente vê se o juiz homologa e vê quanto diminui essa pena. Acho muito complicada essa posição. E eu entendo sim que o acordo de colaboração premiada fere os direitos fundamentais dos outros delatados, fere sim, e fere outros direitos fundamentais o acordo de delação. Por isso que falar de delação é um tema muito complicado, pois entra eficiência, entra velocidade, entra direitos fundamentais, entra o direito de não produzir prova contra si, um direito constitucional. Sim. Então, um tema muito espinhoso, mas respondendo a sua pergunta, entendo que fere sim, e entendo que a delação premiada no Brasil, ela, do ponto de vista legislativo, foi muito mal feita. Então, pelo que eu entendi, pela nossa conversa, eu extraí aí dois paralelos. Socialmente falando, você entende que é benéfico, porque traz de uma certa forma, algo que favorece a sociedade. Então, benéfico, socialmente falando. Por quê? Porque a gente conseguiu prender com mais rapidez, com mais praticidade, a gente conseguiu retomar o valor produto do crime, ou parcialmente, a gente conseguiu a condenação de várias pessoas, isso falando socialmente, como um cidadão. E, tecnicamente, você avalia que existem falhas constitucionais, é isso? Sim. Eu avalio assim, é lógico que as pessoas que não são do direito, o Daniel, e nós temos uma posição que a gente chama de posição contra-majoritária. Certo. A gente sempre vai ter uma opinião, uma ponderação, que muitas vezes vai divergir da grande opinião pública, da grande opinião publicável, vai divergir. Certo. E nós estamos aqui para mostrar os pontos de vista, porque isso é a essência da democracia. Sim, sim. Mas eu acredito o seguinte, que se nós pegarmos aí a história, porque nós temos que aprender com a história, é para isso que ela está aí, muitos períodos da história, o processo também era eficiente, também era rápido, também tinha uma pena rápida e se resolvia muito logo. Na Inquisição era assim, nos períodos de algumas revoluções, como a Revolução Francesa, foi assim também, na Revolução Russa também foi assim, e nós temos na ditadura também foi assim. Então nós temos que aprender se a nossa opção democrática, o preço democrático que nós queremos pagar é de garantir alguns direitos constitucionais para todos. Não é somente para o político A ou B, Daniel. É verdade. Para todos. Desde aquele que ocupa este ou aquele cargo, até aquele menino que se debate hoje a redução da maioridade penal. Nós temos que garantir os direitos de todos. Sem dúvida. Então é isso que nós temos que ponderar. Entendi. Doutor, o programa está chegando ao fim, acho que é um tema super interessante, muitas perguntas aqui e muitas dúvidas da minha parte também. Eu queria ter a possibilidade de perguntar muito mais, mas infelizmente o tempo está se esgotando e o senhor tem um tempinho aí para se despedir do nosso público. Fica à vontade. Obrigado. Quero te agradecer, Daniel, estar com você. É sempre um momento para a gente ponderar algumas coisas que muitas vezes você coloca para a gente e eu penso, eu não tinha pensado nisso. E aí eu vou embora pensando no que você havia dito. Que bom. E quero agradecer mais uma vez o convite aqui dos colegas, os colegas que operam aqui com a gente. E agradecer a todos que nos assistiram, os amigos que mandaram perguntas e qualquer dúvida, estamos aqui para esclarecer e o importante é a gente continuar nessa reflexão jurídica, nessa reflexão política,
em busca de um aperfeiçoamento democrático, constitucional e debatendo as questões aí que afligem o nosso dia a dia. É verdade, porque o direito não é um... Como que é o direito que dizem extraterrestre, né? Sim. E não a gente regula a sociedade, então o que for melhor para a sociedade que o direito se adeque, né? Claro, não é verdade? Tem que acompanhar. É isso aí, doutor, mais uma vez obrigado a todos vocês que assistiram ao programa. Toda segunda às 19h30, o programa Dias Melhores fica por aqui. Até mais, um abraço.